Deixa eu só abrir aqui. Bom, se você viu e está escrito aqui, o tema da nossa mensagem é tempestades. Mano, todo mundo já passou por algum tipo de tempestade, por algum tipo de BO, por problemas familiares, treta em casa, às vezes passou por uma dificuldade, passou por um problema de relacionamento com alguém, ou até mesmo passou por alguma doença, cara. Às vezes você passou por um momento bem tenso. E, cara, todo mundo passa por um dia mal, certo ou não? Mano, todo mundo. Cara, eu hoje passei por um dia que não foi muito bom, cara. Mas, estamos aí, pra cima. Vamos dar o nosso melhor nessa noite, fechou? Bom, e diante delas, nós não estamos imunes de passar, cara. Eu e você, nós iremos passar por tempestades, mano. E a Bíblia já nos diz isso. Quando a gente vai para João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cara, a gente vai passar por dias difíceis. O próprio Jesus já disse para a gente que a gente iria passar por dias que seriam difíceis. Mas Jesus também disse outra parada em seguida: vocês vão passar por esses dias, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Mano, as tempestades, elas vêm tanto sobre aqueles que são justos quanto os ímpios, mano. O sol nasce para todo mundo. Da mesma forma, a tempestade, ela vem também sobre a minha e a sua vida, mano. Sabe, eu cresci na igreja, praticamente eu nasci dentro da igreja, e todos os domingos nós frequentávamos o culto. Meus pais lideravam célula, eu era levado para a vigília na sexta-feira à noite de madrugada. Meus pais subiam um monte todo final de semana com o pessoal para orar. Meu pai evangelizava, eu via meu pai evangelizando na padaria, eu via minha mãe orando dentro de casa, mas isso não nos isentou de passar por uma tempestade. Quando eu tinha 12 anos, nós passamos por uma tempestade muito difícil na nossa família, com depressão. Meu irmão passou por uma depressão muito, muito difícil, até os meus 18 anos, cara, e muitas vezes eu me sentia sozinho, parecia que não tinha ninguém para estar ali comigo, cara. E as tempestades às vezes são assim, parece que diante delas nós estamos sozinhos, mas eu tenho uma boa notícia para você, é que Jesus diante da tempestade, Ele está com você. E é nesse sentido que nós vamos entrar na mensagem. O nosso texto base, se você está anotando aí, é Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Deixa eu colocar meu óculos aqui, não usou meu óculos, tá? Diz o seguinte, Marcos 4, 35, projeta aí pra gente. É o Dan que está aí? Beleza. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos os seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher de água. Jesus então dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos então, acordando Jesus, clamando: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou-se então, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorado, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Cara, há um mês atrás mais ou menos, eu estava assim, num dia bem corrido assim, e eu estava no mercado, e
Mano, eu odeio ir no mercado. Tem mais alguém aqui que odeia ir no mercado? Não gosto nem um pouco, velho. E aí, mano, eu saí correndo no mercado com a cestinha, tá ligado? Corri pro caixa rápido, e quando eu tava em direção ao caixa rápido, eu comecei a escutar essa frase: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí, mano, eu fiquei com aquela parada, mas eu esqueci depois. E aí, em uma outra situação, dias depois, eu escutei a mesma frase. Caraca, será que Deus está querendo falar algo comigo? E aí eu peguei, abri a palavra, tá ligado? E aí eu grifei esse texto. E aí, mano, eu comecei a fazer meu devocional em cima desse texto. E aí Jesus começou a falar muito comigo. Porque Jesus naquele dia, Jesus já tinha ensinado tantas coisas. O texto vem de um contexto que Jesus estava sentado ali, e Jesus está ensinando os discípulos, e Jesus começa a curar os enfermos, e Jesus começa ali então a ensinar as parábolas a respeito do reino. Jesus começa a ensinar eles a terem fé, Jesus começa a ensinar tantas coisas para eles, só que quanto mais Jesus falava, mais a multidão se ajuntava até Jesus. Só que ao anoitecer, Jesus pegou e falou assim para os discípulos: mano, seguinte, já está tarde, despede a galera e vamos atravessar para o outro lado. A primeira coisa que a gente pode ver, mano, nesse texto, é que a ordem para eles atravessarem para o outro lado foi de Jesus. Cara, às vezes vai ter tempestades na nossa vida que elas serão provocadas por mim e por você, mas existirá tempestades que Jesus vai nos levar para o meio delas para nos ensinar algo, para nos forjar, para nos preparar, para nos moldar. E foi exatamente o que aconteceu nesse texto. Jesus tinha acabado de ensinar para eles várias paradas. Jesus tinha acabado de ensinar para eles a respeito da fé. E agora a fé deles foi provada diante de uma tempestade. E as tempestades, elas aparecem assim, às vezes de uma forma inesperada, incontrolada. E às vezes diante da tempestade, eu e você, nós queremos mostrar que nós temos o controle diante dela. Diante das tempestades, nós queremos mostrar para as pessoas que nós estamos bem, que nós não precisamos de ajuda, que está tudo suave, que está tudo no controle. Quando na verdade, às vezes a gente está morrendo de medo, às vezes está sentindo sozinho, às vezes você olha para o lado e parece não ter ninguém. É assim que os discípulos, eles estavam com medo diante da tempestade. Só vale ressaltar que alguns deles já tinham passado por outras tempestades antes, porque 5 pelo menos eram pescadores. Os discípulos de Jesus, entre eles havia Pedro, Tiago, André, João, Felipe, cara. Quantos deles eram pescadores? Quantos deles já não tinham enfrentado tempestades outra vez? Quantos deles não tinham conhecimento de como lidar diante da tempestade? Mas da mesma forma, eles saberem, eles terem vivenciado, não isentou, não anulou, que eles passassem por uma tempestade. E as tempestades, aqui, elas podem ser causadas, como eu falei, por Deus nos levando para o meio da tempestade. Mas as tempestades também podem ser causadas por causa da minha e da sua desobediência. Como assim? Poxa, cara, nossa desobediência pode nos levar para diante de uma tempestade. Quantos aqui se lembra de uma história que é nos relatado na Bíblia do profeta Jonas? Quantos aqui se lembram de Jonas? Como que era a história de Jonas? Vamos ler. Coloca Jonas 1 aí, capítulo 1, versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento, e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, começaram a jogar as cargas para o mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como você está aqui dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus,
Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sortes para descobrir quem é o culpado neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então eles perguntaram: agora, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas. Eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram muito mais apavorados e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto: ó Deus, não nos castigue com a morte, pois tiramos a vida deste homem, pois Tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da Tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Mano, por que Jonas foi parar no meio da tempestade? Por que essa tempestade ela foi causada? Exatamente porque Jonas, ele tinha desobedecido algo que Deus tinha mandado ele fazer. Às vezes as tempestades na nossa vida, elas são causadas também pelos nossos erros, são causadas pela nossa desobediência. Às vezes a gente mesmo se coloca nos nossos próprios BOs, e é por isso que se hoje você está enfrentando alguma tempestade, e você identifica que foi fruto de uma desobediência sua, cara, se arrependa hoje, entrega o controle dessa tempestade nas mãos de Jesus. Mas o texto que nós lemos, o nosso texto base, nos conta uma outra tempestade. E nessa tempestade era totalmente diferente. Tinha alguém dormindo também, mas quem dormia era Jesus. O texto nos conta que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, que se chama popa. A popa é nada mais, nada menos do que o lugar de controle do barco. Jesus está exatamente dormindo no controle do barco. E aí os discípulos vêm perguntando para Jesus: o Senhor não se importa com que nós iremos morrer? O Senhor não se importa, Deus, o Senhor não está vendo, está acontecendo uma tempestade, sabe? E às vezes diante da tempestade, eu e você, a gente começa a questionar: e aí Deus, o Senhor não vai fazer nada? Por que eu estou passando por tudo isso? Jesus então acorda, e Jesus vai em direção à tempestade, e Jesus dá uma ordem: aquiete-se. Então, houve grande calmaria. E aí, a gente às vezes, diante da tempestade, começa a escutar os outros também questionando: ah lá, mano, mas cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Cara, eu vou te falar onde está o seu Deus. O seu Deus, ele está no controle de todas as coisas, e ele sustenta todas as coisas pelo seu poder e pela sua palavra, mano. A palavra de Jesus era: vão para o outro lado, vão para o outro lado. Cara, poderia vir uma tempestade, poderia vir um dilúvio, poderia vir um tsunami, poderia o que for que viesse, mas havia uma palavra de Jesus que eles iriam chegar do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa: embora possa vir tempestades, embora possa vir qualquer coisa, Jesus está no controle, e eles iriam chegar no outro lado. Cara, Jesus está no controle, mano. A primeira pergunta foi: Jesus, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? A segunda pergunta é de Jesus. Agora, o medo já tinha passado, todas as coisas já tinham passado, e aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos: aonde está a sua fé?
diante da tempestade, aonde você tem colocado a sua fé, aonde você tem colocado a sua esperança, aonde você tem depositado o controle da tempestade que você está passando? Essa foi a pergunta de Jesus, exatamente porque eles são levados para aquela tempestade, porque eles tinham aprendido com Jesus a terem fé, só que agora diante da tempestade, eles não colocam aquilo que eles tinham aprendido em prática. Às vezes nós vemos aqui, sexta após sexta, semana após semana, nós aprendemos, nós frequentamos a célula, nós participamos do discipulado, nós aprendemos, nós nos enchemos da palavra, mas diante da tempestade, nós deixamos tudo de lado, cara. Nós precisamos entregar o controle das nossas tempestades nas mãos de Jesus, porque Ele é o único que tem controle, e é o único que tem poder para acalmar cada uma delas, amém? E aí a terceira pergunta, e essa terceira pergunta para mim, é a pergunta mais importante, e essa pergunta é: quem é este? Quem é este homem? Eles tinham caminhado com Jesus já há bastante tempo, eles já tinham andado com Jesus, já faziam uma cota, eles já tinham ouvido Jesus falar diversas coisas, eles tinham ouvido Jesus falar o seguinte: mano, se vocês ordenarem com fé que os montes se movam, eles irão se mover. Eles sabiam aquilo que Jesus tinha falado, mas agora eles estão diante de uma demonstração de poder de Jesus, porque agora Jesus estava demonstrando que Ele era o mesmo Deus que havia criado os céus e a terra, e que Ele havia e Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Quem é este? Eu te respondo: quem é este? É aquele que criou os céus e a terra, é aquele que sustenta todas as coisas pela tua palavra, é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, é aquele que então criou os céus e a terra, é aquele que criou o homem e colocou no jardim, era aquele que vinha se relacionar com o homem todos os dias, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que sustenta o seu povo e os livra no deserto, é o Deus que envia uma coluna de fogo durante a noite e nuvem durante o dia. Quem é este? É aquele que fez os céus e a terra, é aquele que havia de vir na plenitude dos tempos. Ele é o alvo da nossa salvação, Ele é o alvo da nossa fé. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada teria sido feito. É Jesus, o seu nome é Jesus. Quem é esse? É aquele que se entregou no madeiro por mim e por você. Quem é esse? É aquele que diante do seu nome o inferno estremece. Quem é esse? É aquele que diante das tempestades elas chegam ao fim. Quem é esse? É aquele que a doença não tem poder algum. É aquele que nem mesmo a morte pôde o vencer. Quem é esse? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Então o medo foi embora, e agora existe uma grande admiração. O silêncio tomou conta. Peraí, mano, quem é esse homem que até o vento e o mar lhes obedecem? Talvez hoje você chegou aqui enfrentando uma tempestade. Talvez você chegou aqui às vezes com ansiedade, com uma depressão. Talvez você chegou aqui hoje e aconteceu uma situação dentro da sua casa. Talvez você já não fala com os seus pais tem algum tempo, ou até mesmo você não conhece eles, e isso tem gerado uma tempestade gigante na sua vida. Mas eu sei de alguém, e eu sei de um homem, que ele coloca fim às tempestades.